Foi a fé dos homens e o desejo de evangelização da Igreja que levaram à fundação de uma segunda freguesia no Funchal. Porque o povo reclamava uma igreja grande que acolhesse todos os fiéis que até então frequentavam a pequena capela de Santa Maria do Calhau. Em 1485, o senhor do arquipélago da Madeira, o Duque Dom Manuel, doou um extenso chão nesta zona para que se construísse uma igreja grande, um paço dos tabeliães, a casa do concelho e uma praça. É o primeiro plano urbanístico para o Funchal. O projeto de Dom Manuel dava resposta aos anseios de uma população profundamente religiosa que desejava ver construída uma igreja matriz. As obras da igreja iniciaram-se em 1493, mas é um longo percurso de avanços e recuos. Muitas vezes a obra esteve parada por falta de verbas. De qualquer forma, em 1508, esta igreja está quase concluída. A construção da então Igreja de Nossa Senhora da Assunção durou mais de 20 anos. Tendo Dom Manuel enviado nos anos 90 do século XV o arquiteto Gilianes para trabalhar no desenho, tendo a execução da obra vivido muitas dificuldades. Em 1508, a torre ainda não estava concluída. Só está concluída em 1517. E é nesse ano de 1517 que a igreja é consagrada já como Sé. 500 anos depois da sua construção, a Igreja da Sé é um dos poucos edifícios que sobreviveram intactos desde os tempos da colonização, assumindo-se como símbolo da cidade e referência da freguesia a que deu o nome. No seu interior, o templo guarda na Capela-Mor um cadeiral associado ao mestre Machim Fernandes, inspirado nos modelos tardogóticos com alguns elementos pró-renascentistas, ladeado por um retábulo único no mundo, atribuído a um dos mais notáveis escultores, Olivier de Gand. Símbolo do poder, o Palácio Carvalhal de Esmeraldo, construído em 1758, passou a acolher a Câmara Municipal do Funchal em 1833. Só em 1940 é que foi construída a praça como hoje a conhecemos, por ordem de Fernão de Ornelas, o presidente visionário que mandou rasgar algumas das mais importantes avenidas da freguesia da Sé e do Funchal. Depois de ter sido convento, asílio e prisão, as adegas de São Francisco ainda acolhem uma das atividades mais antigas desenvolvidas na ilha: a produção e comercialização do afamado vinho Madeira. Tendo a família Blandi desenvolvido toda a sua atividade ao longo de quase 2 séculos, bem no coração da agora cidade. A partir de mesmo 1840 é considerada a adega mais antiga, portanto reunia todas as características que nós precisávamos para o vinho Madeira, e na altura eu costumo dizer que o Sr. Charles Blandi era um visionário, porque o local onde nós temos as adegas é muito privilegiado. As pessoas ficam muito surpresas como é que temos um armazém que ainda temos aqui cerca de 800 mil litros de vinho neste edifício, no centro da cidade. Portanto, estávamos muito perto do cais, do porto, portanto para a exportação era fantástico. E depois, este edifício, como é aquele muito antigo, tem aquelas paredes muito grossas, 80% é madeira, e então faz com que tenha aquele efeito de estufa mesmo para o envelhecimento do vinho. Portanto, reunia todas as condições, o que eles hoje em dia dizem muito o terroir. Portanto, o vinho envelhecido neste edifício dá um terroir específico ao vinho também. São várias as referências arquitetónicas que resistiram ao tempo. Exemplo disso é a Fortaleza, depois Palácio de São Lourenço, considerado como o melhor e mais imponente exemplar da arquitetura civil e militar da ilha. A primeira fase da construção data da primeira metade do século XVI, mas foi durante a dinastia filipina que a obra conheceu importantes desenvolvimentos, sem apagar as referências manuelina e maneirista que ditaram a sua construção.
Desde o povoamento que ruas e artérias acolhiam ofícios e atividades que se notabilizaram, como a Rua dos Tanoeiros, dos Caixeiros, Mercadores ou a Rua da Alfândega. Negócios que se transformaram, com uns quantos a resistirem aos tempos e a vender a tradição como referência de qualidade. Temos a nossa especiaria, que é a especiaria da casa, muito conhecida, a nível mundial, a nível de cá interno também muito conhecido. Depois também na altura do Natal somos muito conhecidos por termos as especiarias para os bolos de mel, para o pão doce também, muito tradicional, para todas as variedades de bolos também somos conhecidos por ter as especiarias. E hoje em dia fomos adaptando ao longo dos tempos, porque fomos adquirindo outras especiarias, outros frutos secos também, porque as pessoas hoje em dia consomem muito fruto seco cá e muitas especiarias, e fomos adaptando ao longo dos tempos consoante isso. É por isso que somos conhecidos como a mercearia das especiarias. Temos muita procura de madeirenses, daqui do povo madeirense, muitos imigrantes, que somos conhecidos também lá fora pelos nossos imigrantes, e é engraçado que através dos nossos imigrantes também há muitos estrangeiros que já vêm à nossa procura, também através das especiarias, do nosso produto gourmet, que é engraçado que as pessoas vão como é que eu ia dizer, vão adquirindo esses hábitos de ir dizendo às pessoas onde encontrar estes produtos cá na região. Memórias de um tempo em que os barcos descarregavam as mercadorias diretamente no calhau, com o homem a recorrer à arte e ao engenho para assegurar a descarga, utilizando mecanismos que na época criaram polémica, como foi o pilar de Bânjar, uma enorme coluna de pedra com 30 metros de alto, da qual mais de 200 anos depois ainda restam algumas pedras. São muitos os edifícios históricos da freguesia, como o Museu de Arte Sacra, que se encontra instalado no antigo Paço Episcopal, fundado por Dom Luís Figueiredo em 1504, e que, mais tarde, seria liceu. Do edifício primitivo sobrevive uma secção poente, sobre a atual praça do município e Rua do Bispo. A sobriedade maneirista é bem visível na Arcaria Norte ou na Capela de São Luís de Tolosa. Do seu acervo consta uma das mais valiosas coleções de arte flamenga, com destaque para os conjuntos retabulares como a Descida da Cruz, atribuída a Gerard David, o tríptico de São Pedro, São Paulo e Santo André, atribuído a Jos van Cleve, bem como o tríptico de Santiago Menor e São Filipe, atribuído a Peter Cook van Elst. Na ourivesaria, deve notar-se o tesouro da Sé Catedral do Funchal, com a excepcional cruz processional, de prata dourada, oferecida por Dom Manuel I, rei de Portugal da segunda década do século XVI. Ainda, um importante conjunto de ourivesaria maneirista de vasos eucarísticos e bandejas de várias igrejas da Diocese do Funchal ou a ânfora da Sé do Funchal. É antiga a ligação dos madeirenses com a arte e com o principal teatro da cidade, que é resultado da reivindicação da população insatisfeita com a demolição do Teatro Grande, construído ao pé do Palácio de São Lourenço e que chegou a ser o segundo maior teatro do país. A paixão dos madeirenses pelo teatro era tanta que foram edificados vários teatros: o do Bom Gosto, do Prazer Regenerado e da Esperança. Só em 1884 se iniciou a construção do atual teatro, que primeiro se chamou Dona Maria Pia, depois Manuel de Arriaga, Funchalense e, por fim, Baltazar Dias, um dos maiores dramaturgos madeirenses. Entre as instituições culturais ligadas à Sé, destaca-se a banda distrital do Funchal, Os Guerrilhas, cuja data de fundação remonta a 1872. A banda distrital do Funchal foi fundada faz agora este ano 145 anos. Fazemos um trabalho de iniciação mesmo musical na nossa banda. Temos miúdos a partir dos 7, 8 anos já começam a aprender a música com os mais velhos e depois vamos-lhes ensinando a formação musical, o solfejo. Depois atribuímos um instrumento consoante a aptidão dos miúdos, não é? Dos jovens, que eles querem.
e vão desenvolvendo. Não quer dizer que depois sigam a carreira musical, mas aprendem e alguns até continuam a pertencer à banda até à idade de 80. Temos o nosso mais velho, que tem mais de 80 anos já. Com 145 anos de atividade ininterrupta, há atuações que fazem parte da história dos Guerrilhas. Designação dada, pois os seus fundadores saíram da banda municipal. A inauguração do Savoy. Quando a viagem do Gago Coutinho e Sacadura Carvalho passaram por cá e a banda estava lá. O caminho do comboio, estou a falar de coisas antigas que nós temos alguns relatos de alguma passagem sobre isso. Grandes concertos no então Teatro Arriaga, que era o Teatro Baltasar Dias agora. O Jardim Municipal, grandes concertos, participação nas festas religiosas, nas procissões cá da Sé e do Carmo, que aquilo Funchal também se juntava todo. A banda aparecia com grandes elementos, muitos elementos. É também de uma instituição centenária que se fala ali ao lado, na Travessa do Forno, onde uma fábrica faz parte da história da freguesia pela sua singularidade. Nós vendemos aqui ao balcão, produto fabricado no dia ou no dia antes. E depois nós distribuímos para as grandes superfícies, tanto aqui na região como para fora, no continente, e já exportamos. E falo aqui propriamente na região, o nosso produto chega ao consumidor com uma distância de uma semana. Portanto, o nível de frescura é muito superior ao produto que é importado de outros lados. E acho que também é algo que o cliente sente, a frescura. E cada vez sentimos mais em termos de turismo, cada vez mais turistas, até porque temos parcerias com algumas agências em que trazem cá grupos turistas que nós também oferecemos uma prova para demonstrar aquilo que fazemos. É algo que começamos a ver muito, turismo entrar cada vez mais e continentais a virem cá buscar o repousado de funcho, que vêm pela primeira vez à região, vêm cá buscar o repousado de funcho, o bolo de mel, que já é tradicional, quando saem de cá, levar o repousado de funcho e o bolo de mel da fábrica de Santo António para a família e amigos. Nós somos muito conhecidos pela fábrica da bolacha, mas nos últimos anos temos vindo a crescer noutras categorias, como por exemplo os repousados. Nós tínhamos o repousado de funcho e eucalipto e lançamos vários sabores, desde o mel de cana, feito com o mel de cana da região, mel de abelha, gengibre, maracujá, portanto, também nas grandes superfícies houve um crescimento muito grande nos repousados. Houve um crescimento muito grande também nas broas especiais, que são produtos de alta qualidade que nós temos vindo a lançar e que estão a ter um crescimento grande em relação aos chamados produtos tradicionais. E nós acreditamos que isso será um pouco o futuro. É ainda no coração da principal freguesia da ilha que se desenvolve uma das mais antigas indústrias, a do bordado. Atividade restrita a fidalgas, por necessidade de decoração das roupas do lar, em 1850 é organizada no Palácio de São Lourenço a primeira exposição, tendo em vista a comercialização de bordados. Mais de 160 anos depois, a indústria resiste. A Bordal é uma fábrica que tem já mais de 50 anos, portanto, nasceu em 1962. Inicialmente era uma fábrica dedicada exclusivamente à exportação e há cerca de 20 anos, com a minha vinda para cá e também da minha mulher, nós enverdámos por um caminho um pouco diferente. Portanto, para além da exportação que mantemos, temos também a venda aqui na Madeira. Também apostamos muito na qualidade do que nós fazemos, portanto, não só em termos do bordado, da matéria-prima e também do serviço, que também é muito importante, como deve imaginar. Apostámos também na inovação. No fundo, o que é que nós fizemos foi pegarmos do bordado tradicional e adaptá-lo um pouco à nossa realidade. Portanto, hoje em dia as coisas mudaram muito, como sabe. Nós procuramos coisas mais económicas, mais simples, mais fáceis de manusear e foi, no fundo, aquilo que nós fizemos. Foi, mantendo as mesmas características do bordado de madeira, pegámos
nesse bordado e simplificámo-lo e tornámo-lo, enfim, mais acessível, digamos, a um conjunto maior de consumidores. Nós mantemos uma componente de exportação e nesses mercados eu posso referir o mercado americano, que é um mercado que neste momento continua com alguma dinâmica. Temos também o mercado inglês, o mercado francês e suíço. A Sé foi sempre a porta de entrada da ilha e as atividades ligadas ao mar, muito intensas, do transporte de mercadorias à escala de grandes navios. Durante séculos, os navios fondearam ao largo, descarregando mercadorias e pessoas na praia de Calhau. Em 1762, concluiu-se a construção de um pequeno cais que ligou terra ao Forte de São José, surgindo já no século XX obras de ampliação da Pontinha, o principal porto da ilha. Conhecida como Porta da Cidade, em 1895 é construído o cais da cidade e que na década de 30 do século XX seria ampliado. As atividades ligadas ao shipping e à cabotagem ganharam grande importância. Na Rua da Praia ainda existe uma das companhias centenárias. A empresa nasceu em 1907 pelo seu fundador João Martins da Silva, que era um comerciante da Madeira. Repare que nessa altura o Funchal era visitado por muitos navios, tinha muitos turistas e houve uma criação de riqueza por parte do João Martins da Silva, que na altura também decidiu investir na banana. E, portanto, teve grandes investimentos na banana que, na altura, também confrontava-se com problemas para a exportação da banana. Consequentemente, na altura, ele decidiu adquirir o primeiro veleiro e, no fundo, a constituição da empresa de navegação da Madeirense, que foi o Nossa Senhora da Conceição, em 1907. Portanto, foi o primeiro navio que marcou o início da atividade daquele que é o mais antigo armador nacional. Portanto, numa altura em que estávamos em guerra, em que houve a Primeira Guerra Mundial, houve aqui uma grande dificuldade de garantir os abastecimentos. E foi fundamental nessa altura haver, neste caso, um armador madeirense que de facto se preocupasse com a ligação entre o continente e a Madeira para poder garantir o abastecimento da nossa ilha. Portanto, isto também isto acontece quer na Primeira Guerra, na Segunda Guerra também aconteceu isto, na Segunda Guerra Mundial, e também mesmo na altura do 25 de Abril foi particularmente importante, nomeadamente com as greves do setor da Marinha Mercante, que ocorreram na altura. Esta questão de nós termos uma empresa de navegação madeirense que é centenária e que é o mais antigo armador nacional, foi também crucial para a constituição do grupo a que está envolvido, que é o Grupo Sousa, e também é importante termos a consciência que a constituição de grupos empresariais com origem na Madeira ou com poder de decisão na Madeira é fundamental para o desenvolvimento da nossa região. Se não vejamos, o Grupo Sousa, que no fundo nasce da empresa de navegação madeirense, é um grupo que hoje emprega cerca de 600 pessoas. Hoje o Porto do Funchal acolhe mais de 600 mil turistas por ano que desembarcam dos grandes paquetes, sendo o maior porto de cruzeiros do país e base de apoio para novas e emergentes atividades, como a observação de baleias e golfinhos ou passeios de barco. A história da Sé é feita de locais emblemáticos, como o Café Apolo, que surge numa emissão filatélica dos Correios de Portugal como um dos cafés históricos mais importantes do país. Desde 1 de dezembro de 1946, foi o ano que este café abriu. E na altura era o único café-restaurante aqui na Baixa do Funchal. Abriu, inclusive, com uma pessoa que era um tio-avô meu, e ao longo destas gerações tem estado sempre relacionado com a minha família e algumas famílias que também têm estado ligadas ao Apolo. O Apolo nasceu ao pé da Catedral da Sé e claramente que depois passa a fazer parte desta freguesia como sendo uma zona emblemática e reconhecida, em especial pelos madeirenses e também por muitos turistas que nos visitam. E nós queremos que isto continue a ser reconhecido
até pelo conceito de oferta gastronómica que temos, que temos uma entidade própria. A gastronomia portuguesa aqui com uma roupagem um pouco diferente, mas a marcar a diferença em relação a todos os outros restaurantes. Não servimos apenas a espada com banana, servimos comida com caráter, com alguma diferenciação e muito baseada na nossa gastronomia portuguesa, que é riquíssima. O Apolo tem várias histórias curiosas. Se calhar nos anos 70, que são aqueles que nós mais nos lembramos, era o café que era conhecido pelo local de encontro dos estudantes, e não só, em que vinham particularmente comer as queijadas. Além disso, que é uma tradição que ainda mantemos, as famosas sandes de língua e as famosas sandes de carne assada. Essa é uma marca que ainda mantemos e que persiste e que as pessoas reconhecem. Figura de relevo da economia da Madeira, do primeiro quarto do século XXI, o madeirense Dionísio Pestana é hoje o maior hoteleiro português e um dos 30 maiores da Europa. Uma história de sucesso de uma família pobre, obrigada a emigrar para a África do Sul e que regressou à ilha, onde hoje detém 12 hotéis, um dos quais desenhado pelo famoso arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, no limite da freguesia da Sé. Um sonho nasce e vai crescendo ao longo dos anos. Quando eu comecei, o sonho era muito mais pequeno e mais curto. Os passados 35 anos, 40 anos da história do grupo, o nosso hotel está dentro, o nosso grupo está dentro dos 35 maiores cadeias hoteleiras da Europa e cada vez mais o desejo de crescer e andar para a frente faz parte da minha filosofia. Hoje, o empresário tem 86 unidades hoteleiras espalhadas por 15 países, sendo o turismo uma das atividades mais importantes da economia local. Para a história, fica também Cristiano Ronaldo, considerado o melhor futebolista do mundo durante a segunda década do século XXI e que ergueu um museu na cidade onde nasceu, no local onde desenvolve um projeto hoteleiro com Dionísio Pestana, que leva a marca CR7 Pestana a Lisboa, Nova Iorque e Madrid. Atualmente temos mais de 200 troféus aqui no museu. É os troféus mais importantes, que é a Bola de Ouro, a Liga dos Campeões, que é os troféus mais difíceis de conquistar e é os troféus que qualquer jogador sonha um dia conquistar. O museu já existe há 3 anos e já entrarem aqui 200 mil pessoas. A freguesia da Sé oferece hoje modernas áreas comerciais, praças e espaços públicos. O Jardim Municipal, que foi construído em 1880 e que ocupou o espaço de um convento. E o Parque de Santa Catarina, onde em 1838 foi instalado o primeiro cemitério municipal, que em 1966 deu lugar ao jardim que hoje conhecemos. No parque, é possível encontrar uma capela mandada construir em 1425 por Dona Constança, esposa de João Gonçalves Jarco, navegador que descobriu a Madeira e que tem uma imponente estátua no chão de terra que esteve na fundação da freguesia da Sé.